Então, pessoal, eu queria apresentar para vocês aqui, a gente tem uns minutinhos aqui ainda, queria apresentar para vocês aqui um tema que é ligado à eletrólise também, onde, deixa eu compartilhar aqui com vocês um esquema, onde na eletrólise a gente trabalha com um pouquinho de estequiometria. Estequiometria, tema lá da Química Geral, né? E também da Física 1, né? Estequiometria. Então, isso aí é tema que vem, a estequiometria vem lá da Química Geral e também da Física 1. Vocês viram bastante coisa de estequiometria. E existe uma relação na estequiometria que está sempre ligada ao mol. Deixa eu só permitir aqui a entrada de alguém que está pedindo entrada. Gabriel. Voltando aqui. O mol ele tá sempre relacionado aqui com a nossa estequiometria, né? Então, eu queria falar com vocês a respeito de relações que têm a ver com a eletrólise e o mol. Mas antes, eu vou fazer aqui uma sessão de rememória com vocês, né? Uma sessão de rememória com vocês. Você sabe que um mol contém 6,02 vezes 10 a 23. Colocar aqui coisas, para ficar fácil de entender. Posso escrever assim, coisas? Se você pensar assim, um mol de cadeira, né? Tem 6,02 vezes 10 a 23 cadeiras, né? Um mol de gente vai ter 6,02 vezes 10 a 23 gentes. Se você pensar em um mol de átomos, vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. E por aí vai. Concordam com isso? Está de acordo? Sim. Então, beleza. Então, você sabe também que um mol, ele pesa, né? Um mol, eu vou falar pesa, não é muito certo não, mas é para vocês entenderem. Um mol pesa massa molar, né? Massa molar que a gente mede geralmente em gramas por mol, né? Então, um mol pesa a massa molar que eu tenho de uma substância. Eu vou escrever pesa aqui entre aspas, né? Porque aí você não vai esquecer jamais, né? Por exemplo, você tem lá 1 mol de água, por exemplo, você sabe que isso aqui é igual a 18 gramas por mol, certo? Vocês têm essa relação na cabeça, né? Que 1 mol está relacionado com 6,02 vezes 10 a 23, que 1 mol está relacionado com a massa molar, né? Então a massa molar da água é 18 gramas por mol. Essas relações fazem sentido para vocês? Fazem, né? Sim. Acredito que sim. Você sabe também, deve ter visto lá na Química Geral, ou até mesmo na Física 1, que 1 mol vai ocupar 22,4 litros, certo? Nas condições normais de temperatura e pressão, né? Então, isso aqui seria o volume, tá, gente? O volume ocupado. Vocês já viram, já tinham visto essa relação em algum momento? Já sim. Então, beleza. Então, 1 mol ocupa 22,4 litros nas CNTPs. Quais são as CNTPs? Quais são as condições normais de temperatura e pressão? Um ATM. Um ATM. É... pera. Seria 25 graus? Temperatura de... 25 graus Celsius? Não, cara, temperatura não é 25 graus, não. Hein? Quanto que é a temperatura? A pressão vocês acertaram. Né? A pressão vocês acertaram. A pressão é um ATM. A temperatura é 0 graus, gente. 0 graus Celsius. Né? Vai estar frio pra caramba. Tá? A pressão é um bar, né? Muito próximo ali de um ATM. E você vai ter a temperatura de 0 grau, tá certo? Um bar e temperatura aqui de 0 graus Celsius, certo? Essa daí é a condição para a CNTP.
Não confundir com as condições normais de pressão e temperatura ambiental. Na ambiental, Matheus, você vai falar em 25 graus Celsius. Bom? Mas a medida oficial mesmo, assim, para valer, é essa daqui dos 22,4 litros, considerando um bar e temperatura de 0 graus Celsius. Fechou? Um mol também, pessoal, talvez vocês saibam disso ou não, um mol carrega uma carga de 96.500 coulomb. Anota aí, ó, 96.500 coulomb. Isso aqui equivale a um Faraday. Um Faraday. Isso aqui é uma medida física, pessoal. Tá certo? Isso aqui é uma medida física. Então, guardem mais essa relação. Eu acho que as outras relações vocês já tinham, de certa maneira, em mente, né? Então, um mol carrega, certo? Eu vou usar carrega aqui de carregar, de elétron, né? Para você lembrar toda a vida. Um mol carrega essa carga aí de 96.500 coulomb, tá? A unidade é coulomb. E isso aqui equivale a um Faraday. Aí você vai me dizer, mas de onde vem isso, Murilo? Isso aqui, pessoal, vem lá da física. Não sei se vocês já viram isso aqui em física, mas eu vou apresentar uma equação para vocês que é a da carga. A carga é igual a corrente I vezes o tempo, T minúsculo aqui, tá certo? A corrente você mede em ampere, que é essa letra A, e o tempo você mede em segundos, que é esse S minúsculo. Ampere vezes segundo vai ser igual a Coulomb, certo? Que a gente representa com a letra C maiúscula, tá certo? Então, pessoal, guardem essa relação, tá? Guardem essa relação para a carga. A carga é igual a corrente vezes o tempo. A corrente vezes o tempo, tá? Então, para fazer um exemplo fácil, você sabe que a tomada aí da sua casa, ela tem uma diferença de potencial, 110 volts. Passa uma certa corrente. Você liga na tomada, passa uma corrente, acende a luz, carrega o celular, etc. Essa corrente que passa, certo? Em função de determinado tempo, vai ser a carga. Por isso que você carrega o seu celular, por isso que a lâmpada fica ligada, fica acesa, entendeu? Porque passa uma certa carga. Tá? É por isso que o chuveiro elétrico funciona, né? Você coloca lá no mais quente, passa uma corrente através de uma resistência, num determinado tempo, a água fica quente. Essa carga aí que você analisa. Beleza? Então, pessoal, essa seria uma relação básica entre eletrólise e estequiometria. Ficou claro para vocês ou pingou alguma dúvida aí? Acho que tudo certo. Tá bom. Então, se vocês me permitem, né, o nosso tempo está quase estourado, mas teve gente que entrou agora. Eu posso continuar? Eu tenho dois exemplos para falar, dois ou três. Posso continuar? Para vocês, está tudo bem? Pode. Tá? Então, ó, tá vendo essa relação que está na tela aí? Cara, isso aqui é muito importante e facilita muito a vida de vocês. Se vocês lembrarem dessas quatro coisas para resolver qualquer questão de eletrólise, né, relacionando corrente, tempo, carga, quantidade de coisas formadas, ó, gás, quantidade em gramas por mol formado, quantidade de coisas formadas, cara, isso aqui vai ajudar muito, tá? Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo bem, assim, digamos, abstrato, tá? Um exemplo abstrato. Imagina aqui, né? Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Peraí, deixa eu voltar aqui. Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Eu vou fazer eletrólise de uma solução de NaCl, tá? Vou fazer eletrólise de NaCl em meio aquoso. Quando eu falo da eletrólise do NaCl em meio aquoso, você já lembra aqui do desenho, cara. Aí não tem erro. Você já vai lembrar aqui do desenho. Você tem um eletrodo aqui, certo? Você tem um eletrodo negativo, igual o meu desenho lá que eu fiz nos vídeos, né? Você tem um outro eletrodo aqui positivo, tá certo? Aí você sabe que tem uma célula eletroquímica, acabei de desenhar, tá? Tá aqui, ó, meio aquoso, tem uma solução aqui. Isso daqui tá ligado
dessa maneira aqui, é que eu tenho uma fonte de corrente, tá certo? Você sabe que esse daqui é o fluxo de elétrons, certo? Esse aqui é o fluxo de elétrons, está desenhado aí na tela. Na tua solução nesse desenho aqui, como ele fala, como eu estou falando de uma eletrólise de NaCl meio aquoso, você sabe que tem Na+, você sabe que vai ter H+, ou hidrônio, você sabe que vai ter cloreto e você sabe que vai ter OH-. Isso aqui é tudo que você sabe, tá? Você sabe disso aqui tudo. Você sabe que no catodo ocorre redução, você sabe que no anodo ocorre oxidação. Isso aqui tudo você viu nos vídeos, tá? Você sabe que a preferência entre H+ e em A+, a preferência é do hidrogênio, tá? Então, a reação de redução que você vai observar é a redução do hidrogênio. Vou colocar aqui já direto, porque vocês viram isso aqui, tá certo? Elétron aqui vai formar gás hidrogênio. Então, o que você vai observar aqui é a formação de gás hidrogênio, tá certo? Você vai observar a formação aqui, vai ter um monte de bolinha aqui nesse eletrodo. A partir do momento que a corrente começar a passar aqui, porque eu tenho uma fonte de corrente aqui, ó, eu tenho uma fonte de corrente, e essa fonte de corrente vai induzir os elétrons a passarem, tá? Aqui no meu catodo, aqui, você sabe que é o catodo, né? O negativo é o catodo, e nesse caso, né? E o anodo é o meu positivo. Então, no catodo vai ocorrer redução, e a redução é do hidrogênio, tá? Porque entre hidrogênio e sódio, sódio como é da família 1A, você sabe que o hidrogênio prevalece sobre ele. Hidrogênio ou hidrônio, tá? Fiquem atentos para essa nomenclatura. A maneira de balancear é exatamente a mesma, certo? Hidrogênio ou hidrônio. Anodo vai ocorrer oxidação entre cloreto e OH-, você sabe que o cloreto prevalece, tá? O cloreto prevalece. Então, se o cloreto oxida, ele vai formar Cl2 gás e vai liberar aqui os elétrons, tá certo? Então, aqui do outro lado, o que você vai observar é a formação de gás cloro. Beleza? Vai acontecer a formação de gás cloro e como um outro produto, né? Um outro produto, você sabe que vai formar NaOH, conhecido também como soda cáustica. Então, você tem tudo isso sendo formado durante a eletrólise do NaCl em meio aquoso. Aí eu vou te dizer o seguinte, eu vou te dar um dado novo aqui, vou te dar um dado novo. E o meu dado novo é exatamente o seguinte. Eu estou fazendo essa eletrólise, mas eu vou te falar que eu estou passando uma corrente de 10 amperes. E essa corrente vai passar durante o tempo de 1 hora. E agora? Qual é a quantidade de gás hidrogênio formado? Qual a quantidade, eu vou escrever abreviado aqui, a quantidade de gás hidrogênio formado? Quanto que eu formo de gás hidrogênio? Como que eu vou fazer essa relação, pessoal? Multiplicando o tempo vezes a corrente. Boa. Primeiro passo é eu saber qual a carga que está passando, certo? A carga vai ser igual a corrente vezes o tempo. Então, o que eu vou ter é o seguinte: 10 amperes que multiplica o tempo. 1 hora equivale a quantos segundos? Lembrem-se que o tempo deve ser em segundos. 1 hora equivale a quantos segundos? 3.600. Boa. 3.600. Deixa eu melhorar esse meu S aqui, para não confundir ninguém. 3.600 segundos. Então, 3.600 segundos. Isso quer dizer que a minha carga é de quanto? 36.000 coulombs. Fechou? Então, quando eu passo 10 amperes
por uma hora, eu sei que eu tenho uma carga de 36.000 coulombs, certo? Você sabe que gás hidrogênio é formado. Gás hidrogênio é formado. Então, eu vou reescrever aqui a minha equação. Olha só, vou reescrever aqui a minha equação para fazermos aqui uma correlação, tá certo? Simplesmente para isso. Ó, 2H+, aquoso, está recebendo 2 elétrons e está formando H2 gás. Essa é a minha relação, tá certo? Então, você está vendo que aqui eu tenho 2 mols de elétron para 1 mol de gás formado, certo? 1 mol de hidrogênio formado. Essa é a relação. Lembra do quadro anterior que eu mostrei para vocês? Uma relação estequiométrica, né? Você sabe, para cada 1 mol de elétrons, nós vimos lá que nós temos 96.500 coulomb. Aí você vai dizer, mas Murilo, aqui eu tenho 2 mols. Então, você vai multiplicar por 2, certo? 2 mols aqui, ó. Aqui é para 1 mol de elétron, 96.500 coulomb. E aí, eu vou ter 1 mol, ou 2 mols, vou multiplicar por 96.500, tá? Porque eu tenho 2 mols aqui. Você sabe que 1 mol de H2 ocupa um volume de 22,4 litros. Ele quer saber qual a quantidade de gás formado, ó. Quantidade de gás formado. Então, se eu tenho 2 mols de elétrons, ou seja, 2 vezes 96.500, eu tenho 22,4 litros. Ó, a relação estequiométrica está sendo respeitada. Tá certo? Relação estequiométrica sendo respeitada. Nós acabamos de calcular aqui a carga que está sendo passada. 36.000 coulombs. 36.000 coulombs. Isso daqui vai me dar um volume de quanto? Só fazer a regra de 3. Tá? Só fazer a regra de 3. Quanto é que dá isso aqui? Fazendo a regrinha de 3, eu vou adiantar para vocês, dá 4,17 litros de gás. Tá certo? Qual a quantidade de H2 formado? Certo? Trazer o laser aqui para fazer uma explicação mais geral. Qual a quantidade de H2 formado? Tá certo? Qual a quantidade de H2 formado quando eu passo uma corrente de 10 amperes durante 1 hora, durante a eletrólise do NaCl em meio aquoso? Eu sei disso aqui tudo que funciona, certo? Está aqui do lado direito da tela. Eu sei disso aqui tudo que está ocorrendo, tá? Fizemos, inclusive, uma revisão rápida aqui de tudo que acontece, tá? Para resolver essa questão, eu precisaria de quê primeiro? Calcular a carga. Se ele me deu corrente, me deu tempo, o cara não pensa 2 vezes. Corrente e tempo, já calcula a carga. Calcula a carga. Lembra, o tempo é em segundos, tá? Geralmente ele vai dar em horas, mas já transforma isso em segundos. 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora vai ter 3.000, 1 hora tem 60 minutos, consequentemente, 1 hora vai ter 3.600 segundos, tá? Calcula bonitinho aqui. Ele está falando da formação de H2. Formação de H2, você sabe, vem daqui, ó, do H+, tá? Escreve a relação estequiométrica do jeito que está sendo dado. Escreve a relação estequiométrica, 2 mols de elétrons está para 1 mol de H2. Você sabe que 96.500 coulomb está para 22,4 litros. Mas você tem 2 mols de elétrons. Então, trago 2 mols aqui para frente do 96.500. Feito isso, você vai colocar a relação agora com a carga que você passou, 36.000 coulombs. Isso aqui corresponde ao volume de gás produzido. Resolvendo essa regra de 3, você tem aqui 4,17 litros. Fechou? Deu para entender? Ficou tranquilo? Ficou difícil? Deu para entender. Deu para entender, né? Ali a gente multiplica por 2, né? Porque são 2 mols. E aí depois continua. Positivo. Isso mesmo, isso mesmo. Posso colocar mais um exemplo aqui? Tem tempo? Sim. Essa quantidade seria também a quantidade de Cl2, né?
Aí, sim, se você pedir gás Cl2 também. Por acaso tem a mesma relação estequiométrica, né? Sim. Por ter a mesma relação estequiométrica. Mas cuidado, sempre bom calcular, tá? Monta a equaçãozinha sempre, sempre, sempre. Boas práticas, pessoal, boas práticas, tá? Obrigada. Mas a sua correlação é boa, tá correta. Olha aí, esse exemplozinho aqui, ó. Uma peça de ferro constitui o cátodo de uma célula eletrolítica. Ou seja, se é uma célula eletrolítica, você sabe que vai passar corrente ali. Que contém uma solução aquosa de íons níquel, um cátion bivalente, tá? Essa questão aqui foi do vestibular da FAAP, se eu não me engano. Para niquelar a peça, faz passar pela célula uma corrente de 19,3 ampere. 19,3 ampere. Calcule o tempo em segundos necessário para que seja depositada na peça uma camada de níquel de massa 0,59 gramas. E aí? Querem um tempinho para tentar? Ou querem que eu resolva junto com vocês? Pode resolver junto. Vamos resolver junto. Então. Bom, pessoal, para a gente resolver essa questão aqui, a gente precisa tomar ciência de uma equaçãozinha que a gente chama de lei de Faraday. Tá? A lei de Faraday, eu vou escrever aqui. Lei de Faraday. Tá? A lei de Faraday me diz que a carga é igual ao número de mols que multiplica a constante de Faraday, vocês viram lá no primeiro quadro, vezes o número de mols de elétrons que passou durante o processo. Tá certo? Então, vamos lá. Número de mols que passaram, tá certo? Ou envolvido no processo. Tá? Vou colocar passaram aqui para vocês não esquecerem. Constante de Faraday, você sabe, 96.500 coulomb. Isso aqui equivale a um Faraday. E número de mols. Número de mols, você sabe, que é igual a massa dividido pela massa molar. Tá certo? Fechou? E a carga, que você já conhece tão bem, que é a corrente vezes o tempo. Olha só, a lei de Faraday, ela faz um negócio fantástico, cara, muito legal. Ela correlaciona corrente com tempo, com massa molar, uma constante e o número de mols que passaram. Cara, se eu tenho isso tudo aqui, eu consigo calcular, fazer uma manobra para resolver essa questão. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Então, vamos tentar organizar aqui. É, eu vou escrever aqui nessa questão os dados que a gente tem para efeito da gente memorizar, né? Para a gente saber o que é que a gente tem aqui de dado. Ele me fala que passou uma corrente de 19,3 ampere. Anota. E ele quer calcular o tempo em segundos, certo? Ele quer o tempo em segundos. E ele quer que seja depositado uma massa de 0,59 gramas de níquel. Tá? Direto e objetivo. Cara, se está no cátodo, vai ocorrer redução. Se é redução, não precisava nem escrever isso, tá? Mas é isso aqui que está acontecendo, ó. Se é cátodo, é redução. Vai formar aqui o níquel sólido, tá bom? É isso aqui que vai acontecer. Quimicamente falando, é isso aqui que acontece. O que ele está me pedindo é só o tempo. Se eu olhar para a minha lei de Faraday, o que é que eu tenho? Eu tenho corrente, eu tenho massa, a massa molar do níquel, eu posso pesquisar na tabela periódica, eu tenho a constante de Faraday, o número de mols que passam, o número de mols de elétrons que passam, 2 mols de elétrons, tá? 2 mols de elétrons. Deixa eu só fazer um adentro aqui, para vocês não esquecerem.
É número de mols de elétrons, tá? Número de mols de elétrons que passam, vocês estão vendo aqui que passam 2 mols de elétrons, tá? Em alguns lugares, vocês vão ver que essa lei de Faraday aqui, ela está adaptada, entre aspas, tá? Eles escrevem aqui, ao invés do número de mols de elétrons, eles escrevem o NOx do metal, tá? O NOx do metal. No caso aqui, seria o 2, né? Do mesmo jeito. Mas, atenção, a lei de Faraday, pessoal, ela é escrita dessa maneira que eu coloquei para vocês. Escrever o NOx é como se fosse assim um artifício para você não esquecer, tá bom? Se você lembrar disso aqui, não tem erro, tá? Não precisa de artifício nenhum. Olha só, voltando aqui ao nosso raciocínio. Eu tenho corrente, eu tenho massa molar pesquisada na tabela periódica, eu tenho massa, ele me deu o valor da massa ali, 0,59. Eu tenho a constante de Faraday e eu sei quantos mols de elétrons passaram no meu sistema aqui, no meu circuito. Professor, Oi, desculpa. Olha, o níquel ele pode ter o NOx mais 3 também, não pode? pode. Boa, excelente observação, mas repare só, ele deu aqui para gente uma dica de ouro, ó. Íons níquel, cátion bivalente. Entendi. Sacou? Interpretação de texto aqui, pessoal, muito, muito importante. E a sua pergunta, Isadora, também muito boa. Cátion bivalente é uma informação que foi dada, tá certo? Utilizem as informações dadas. Eu não sei se é níquel 2, níquel 3, ferro 2, ferro 3, etc. Lê de novo a questão. Lê de novo a questão, tá bom? Vamos resolver essa questão aqui, nesse problema. Mais uma folha aqui para a gente. Eu vou resolver essa questão. A lei de Faraday, Murilo me falou que é o número de mols vezes Faraday vezes número de mols de elétrons. Eu sei que a carga é a corrente vezes o tempo. O número de mols, eu me lembro bem, é a massa dividido pela massa molar, vezes Faraday, vezes o número de elétrons que passou. Eu quero simplesmente saber o tempo, né? Eu só quero saber o tempo, então meu tempo vai ser igual a massa que multiplica a constante de Faraday, que multiplica o número de mols de elétrons, dividido por I, vezes a massa molar. Vocês concordam com essa manobra aqui que eu fiz, matemática? Sim, você colocou para baixo. Só coloquei para baixo. Meus dados são o seguinte: eu tenho uma corrente de 19,3, né, ampere. Eu tenho uma massa de 0,59 gramas, não é isso que ele fala? Qual que é Isso, a massa molar do níquel? Quem consegue pegar aí para mim? 58,69. Ótimo. Gramas por mol. O número de elétrons que passa, mols de elétrons, 2. Confere? Isso. Em Faraday, 96.500. Bom, gente, com tudo isso aqui na mão, não tem nem o que chorar mais, né? É simplesmente substituir aqui, ó. Vamos lá. 0,59 gramas, que multiplica 96 mil. Ops. 96.500, né? Vou escrever aqui bonitinho. Pulo. Número de mols de elétrons, 2. A corrente que passou, 19,3 ampere, que multiplica a massa molar, 58,69 gramas por mol. Vou colocar o mol menos 1 aqui para ficar mais bonitinho. Quanto é que dá essa continha aí? Por gentileza. Meu Querem Deus, fazer tudo? segundos. Deu quanto? 100 segundos. 100 segundos? 100,52 aí, enfim. Vamos arredondar com 100 aqui, né? Um detalhe aqui, na hora de escrever, para você ver mais uma vez que isso aqui vai ser cancelado. É 96.500 coulomb por mol, tá? Mol menos 1, vezes 2 aqui, né? Então, você vai ver que vai cancelar, ó, mol
o mol, vai cancelar o coulomb, é ampere vezes segundo, tá? Vou colocar aqui, ó, ampere, vai sobrar só o segundo mesmo. Fechou? Análise das unidades perfeita. Aí você vai dizer assim, mas Murilo, da onde foi que você tirou 96.500 coulomb por mol? Eu te falo, cara, lá no nosso primeiro quadro. No nosso primeiro quadro, olha só. No nosso primeiro quadro, cadê? Nosso primeiro quadro, aqui, ó, 1 mol, 96.500 coulombs. Essa é a relação estequiométrica, tá? Essa é a relação estequiométrica que a gente tem. 96.500. Valeu? Então, não tem como errar, não tem como esquecer. Nesse caso aqui, pessoal, eu utilizei uma fórmula com vocês. Eu utilizei uma fórmula. Eu resolvi um exemplo com estequiometria e resolvi um exemplo com fórmula, utilizando lei de Faraday, tá? Querem mais um exemplo ou por hoje já deu? Mais ou menos. Bota mais um aí. Então, tá na tela já para vocês aí, ó. A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Inclusive, processo utilizado agora nas Olimpíadas, né, para a produção das medalhas. As medalhas foram feitas com metais reaproveitados de circuitos eletrônicos. Suponha que, em um processo de recuperação de cobre puro, tenha se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2. Olha aí o ouro, ó. Olha o ouro aqui, ó. Informação muito, muito importante. Olha o ouro aqui, ó. Sulfato de cobre 2. Isso aqui é ouro, tá? O ouro da questão é esse aqui, ó. O diamante, melhor. O diamante da questão é esse aqui, ó. Cobre 2, tá? Durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 amperes. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente quanto? Como é que a gente resolve essa bronca aí? Como é que vocês acham que dá para resolver essa questão aí? Hein? Qual a fórmula? Eu posso fazer primeiro com estequiometria e depois eu faço com fórmula? Pode ser? Pode ser. A gente faz das duas maneiras esse daqui, tá? Bom, falei para vocês e vou aplicar, né? A informação que é dada para mim é que tem uma corrente de 10 amperes por um tempo de 3 horas. 3 horas vão dar quantos segundos? 10.800. Boa. Cara, vocês hoje estão quentes nas contas aí. 10.800 segundos. Tá certo? Então, quer dizer que a minha carga, a primeira coisa que eu já vou determinar aqui é a carga, dá quanto? É 10 amperes vezes 10.800 segundos. A minha carga é igual a 108.000 coulombs. Fechou? Primeiro dado que eu consigo calcular a partir do que ele me deu na questão. Tá valendo isso aqui? Tá valendo, né? Então, o raciocínio, pessoal, é qual é a quantidade de cobre que eu vou conseguir recuperar passando essa carga. Porque o que foi que ele montou? Ele montou uma célula, certo? Ele montou, sem querer eu dei um rabisco aqui. Ele montou uma célula, tá certo? Ele montou uma célula eletrolítica. Eu só rabiscar aqui rapidamente para vocês terem noção. Ele montou uma célula eletrolítica onde eu tenho de um lado um eletrodo e do outro lado outro. Ele conectou aqui a uma fonte de corrente, tá certo? E na solução ele falou que tinha cobre 2+ e tinha sulfato, tá? Meio aquoso aqui, tá certo? E é isso aqui. Como o cobre está na classificação lá dos outros metais, o cobre vai reduzir, tá? O cobre vai reduzir aqui. Então, se o cobre vai reduzir, a reação que eu tenho em mente para esse processo é cobre 2+, mais 2 elétrons, formando cobre metálico. Tá certo? Vou formar cobre metálico. É isso que está acontecendo.
Tá certo? É isso que está acontecendo. Então, se ficar na dúvida, por acaso, cobre 2 ou cobre 1? Cobre 2, ele falou, sulfato de cobre 2. Então, já matou aqui. Tá certo? Já matou aqui o que está acontecendo. Então, pessoal, a reação química que acontece no meu processo é essa daqui, ó. Essa daqui é a minha reação química de interesse. É essa reação química que acontece quando eu faço passar uma corrente de 10 amperes. Tá certo? Quando eu faço passar uma corrente de 10 amperes num determinado tempo, no caso aqui, 3 horas, eu quero que essa reação química aqui, exatamente essa reação química, e nenhuma outra aconteça. Tá certo? Então, vamos olhar aqui para a estequiometria dessa reação e calcular qual a massa de cobre que vai ser formada. Com base no quê? Na estequiometria, como eu falei. Vou passar adiante aqui. Mais uma folha aqui para a gente poder rabiscar à vontade. Bom, a minha reação química de interesse, a reação química de interesse é cobre 2+, mais 2 elétrons, formando cobre sólido, cobre metálico, certo? Cara, essa minha letra aqui agora ficou uma beleza, né? Deixa eu ajeitar aqui. Certo? É isso aqui que está acontecendo, tá? A minha estequiometria, ela me aponta para o seguinte, ó. Ela me aponta o seguinte. Eu tenho 2 mols de elétron, certo? Para 1 mol de cobre metálico, tá certo? É isso que eu tenho. O que é que eu sei? O que é que eu sei da relação estequiométrica? Eu sei que 96.500 Coulomb, certo? Tem uma relação com uma determinada massa de cobre, certo? 1 mol de cobre equivale a quantos gramas? 16 mil. Como assim? Qual foi o problema? 1 mol de cobre dá 63,5 gramas, tá bom? Vocês foram muito legais comigo. Eu vou colocar isso aqui para vocês, sem olhar na tabela. 63,5 gramas, tá certo? Mas você vai me dizer, Murilo, essa carga aqui está para 1 mol, mas eu tenho 2 mols de elétrons, então eu vou multiplicar isso aqui por 2, tá certo? Eu tenho 2 mols de elétrons aqui, ó. Então, se eu multiplicar por 2, eu vou dizer exatamente, tá certo? Essa daqui, pessoal, isso daqui é só uma relação, isso aqui é uma relação, certo? Estequiométrica, tá certo? Isso aqui é uma relação estequiométrica, fim, tá? Você só está respeitando a relação estequiométrica, com dados que o problema te deu, tá? Professor, Você... Oi, diga. se fosse 2 mols, aí teria que multiplicar por 2 o 103,5 também, né? Não, porque lembre-se, o que é que você está fazendo aqui, ó? Vou trazer o laser aqui para você, para ficar fácil de você observar. A minha primeira relação estequiométrica é essa daqui, tá vendo que eu estou apontando com laser? 2 mols de elétrons está para 1 mol de cobre, tá certo? Certo. Você sabe que 1 mol de elétrons tem 96.500 coulombs. Então você escreve aqui embaixo, tá certo? Mas você vai dizer, mas bom, eu tenho 2 mols de elétrons, então vou multiplicar isso aqui por 2. Fechou? Sim. Fechou. 1 mol de cobre, que é a relação que ele me dá, tem 63,5 gramas. E fim de papo. Por quê? Você vai multiplicar isso aqui por 1. Um lado da regra de 3 é uma coisa, o outro lado é outra coisa. Tá certo? Perceba que eu estou correlacionando o quê? Mol, eu estou traduzindo mol de elétron em quantidade de carga. Essa é uma relação válida. Eu estou traduzindo mol de uma substância em gramas. Essa aqui é uma outra tradução. Lembra daquele nosso primeiro quadro? Um mol pesa massa molar. 1 mol pesa massa molar, gramas por mol. Fechou? Mas caso fosse 2 mols de cobre. Certamente seriam 2 vezes a massa molar do cobre. Ah, entendi. Tá bom? Você vai sempre respeitar o que está em tela. O que está no papel, no caso, né?
Deixa eu tirar aqui o laser para ele não me atrapalhar. Bom, você calculou que passam 108 mil coulombs, certo? 108 mil coulombs. Isso aqui vai corresponder a uma massa de cobre. Vocês poderiam, por gentileza, calcular isso aqui para mim? Ih, professor, calma, eu tô lerdando. Enquanto isso, eu vou escrever aqui, ó, 108 mil Coulomb vezes 63,5 gramas. Isso daqui dividido por 2 vezes 96.500 Coulomb. Isso aqui vai dar quanto? Cara, ninguém vai ajudar a Isadora aí. Ninguém, cara, consegue saber. 35,5. Acho que deu 53. 355, não deu, não? Deu quanto? No meu deu 355. Olha esses números aí. É 108 mil. É 108 mil. Eu acho que foi o Thiago que falou? Gabriel. Thiago. Gabriel está correto. 35,5. Ah, é verdade. Bom, aí, Gabriel, você tinha falado assim, vamos usar a fórmula. Cara, vamos usar a fórmula também, porque a gente usa tudo. Vai dar a mesma resposta, tá? Com estequiometria está resolvido aqui, tá? Com estequiometria está aqui resolvido. Usando a fórmula, você sabe que a lei de Faraday me fala que a carga é igual ao número de mols que multiplica Faraday vezes número de mols de elétrons. Você sabe que a carga é a corrente vezes o tempo. O número de mols é a massa dividido pela massa molar, certo? Aí, meu caro, como você quer a massa aqui, eu vou rearranjar aqui a expressão para a gente já escrever da maneira que fica, né? Vai ser a corrente vezes o tempo vezes a massa molar dividido pela constante de Faraday vezes o número de mols de elétrons. Tá certo? Aí quando você substitui tudo aqui, fica 10 ampere, que multiplica 10.800 segundos, que multiplica 63,5 gramas por mol, dividido por Faraday, vezes o número de mols de elétron. Aí, Gabriel, quando você resolver isso aqui, vai dar 35,5 gramas.